governo publicou uma nova regra sobre o ganho de capital no caso de imóveis quando nós estamos falando de imposto de renda. Mas será que isso é vantajoso? É sobre isso que eu vou explicar agora. Nós vamos entender detalhes dessa legislação que foi publicada recentemente. Primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: como é que funciona hoje o imóvel no imposto de renda? Basicamente, se você comprou um imóvel por 100, 200, 300 mil reais e você pagou isso, esse é o valor pelo qual o seu imóvel estará registrado. Os imóveis no imposto de renda, eles ficam hoje registrados pelo valor de custo e você não pode fazer atualizações, exceto eventuais benfeitorias. Então, eu fiz uma reforma na minha casa. Você pode agregar esses valores da reforma dentro do valor de custo. Mas, se você comprou um imóvel por 100 mil, 200 mil, 300 mil, esse é um montante que vai ficar no imposto de renda até que você eventualmente venda. E quando você vende esse imóvel, você vai pagar ganho de capital, o imposto de renda sobre o ganho de capital, que é a diferença entre o valor pelo qual você vendeu e o valor que você pagou, não importa quando. Então vejam que é uma certa aberração isso, porque, cara, você tem uma série de mudanças. Então, se eu comprei um imóvel há 10 anos por 100 mil e ele foi valorizando, vai corrigindo pela inflação, etc., e eu vou indo por 1 milhão, 2 milhões, eu pago 15% da alíquota mínima do ganho de capital, eu pago 15% sobre tudo. Então, esse é o cenário hoje que não é lá dos melhores, beleza? Existem algumas situações de isenção. Quais situações são essas? Vou resumir aqui para vocês. Caso você tenha um único imóvel residencial de valor de até 440 mil reais e você não vendeu nenhum imóvel nos últimos 5 anos, quando você vende esse imóvel, você está isento do ganho de capital. Você não vai pagar imposto de renda sobre esse valor. Ou, se você vendeu um imóvel e dentro de 180 dias você pega esse valor e compra outro imóvel com esse montante, você também tem uma isenção. Aí você tem outras regras, que os imóveis adquiridos antes de 1969, ou quando os imóveis eles são adquiridos bem mais antigamente, 88, entre 1970, não sei quando, você tem algumas reduções aí também quando nós estamos falando do ganho de capital. Então essas são as situações que nós temos. Agora, o que a legislação atual ela mudou? Basicamente, é a Lei 14.973 de 2024. O que ela permite? Ela permite a atualização do valor dos imóveis no imposto de renda. Então, os contribuintes eles poderão atualizar o valor dos imóveis na declaração do imposto de renda para o valor de mercado. Só que isso é opcional e pode ser feito até o dia 15 de dezembro de 2024. Mas qual que é o contraponto? O contraponto é que para fazer essa atualização, você vai ter que pagar 4% sobre o valor da valorização do imóvel. Então, se eu paguei 1 milhão de reais num imóvel e hoje eu vejo que ele vale 2 milhões, eu vou pegar esse 2 milhões, tiro 1 milhão, aplico 4% sobre esse 1 milhão que foi essa valorização, ou seja, 40 mil reais. Então, eu preciso recolher esse montante agora. Por quê? Porque o governo está tentando, de qualquer forma, fechar as contas públicas. Essa é uma discussão que vem por conta daquela questão da desoneração da folha de pagamento. Então, é uma forma que o governo está tentando fazer para compensar essa desoneração. Tá? Então, você vai ter que fazer o quê? Até o dia 15 de dezembro, você vem, atualiza o seu valor do imóvel e você paga 4% sobre esse valor da valorização. Mas, aqui tem algumas pegadinhas. E que pegadinhas são essas? Para que você tenha direito, né, a essa redução para 4%, vejam, nós estamos falando hoje de uma alíquota de 15%, vai cair para 4%. Mas é de graça? Óbvio que não. O governo ele nunca vai dar nada de graça. Para que você possa ter um direito pleno a essa isenção, você não pode vender esse imóvel nos primeiros 15 anos. A nova legislação ela trouxe uma série de períodos em que você vai ter direito a essa redução. Então, para que isso caia dos 15% para os 4%, você não pode vender esse imóvel nos próximos 15 anos. Ou seja, você atualiza agora o seu imóvel no imposto de renda, paga 4% agora. E se você ficar com ele pelos próximos 15 anos, você não vai pagar mais o ganho de capital se você vender
lá na frente. Mas e se eu vendi antes? Ah, se você vendeu, por exemplo, nos primeiros 36 meses, já era. Você perde esse benefício. E aí depois você vai tendo alguns níveis aí de escala. Então vale a pena, Gabriel, fazer essa atualização? Cara, assim, eu tenho um imóvel próprio, mas no Brasil, a primeira coisa que a gente sempre pensa é em segurança jurídica. Quem garante que nos próximos 15 anos essa regra ainda vai estar válida? Nós vemos que o governo está meio que sedento por fechar as contas públicas de qualquer forma, às custas dos tributos. Então, assim, eu particularmente fico um pouco receoso, porque a gente tem muita insegurança jurídica no Brasil. A gente não sabe como a situação estará amanhã, quem dirá daqui a nos próximos 15 anos. Então, talvez, se você planeja manter esse imóvel por muitos e muitos anos, talvez possa valer a pena, tá? Mas, novamente, tem a questão da insegurança jurídica que deve ser analisada. Outra coisa, se o imóvel ele tem uma grande valorização, tá? O imóvel tem uma valorização muito grande, talvez pode valer a pena. Por quê? O imposto sobre ganho de capital você vai atualizar agora, mas tem uma perspectiva imensa de valorização. Você vai pagar 4% agora e depois você pode se beneficiar. Talvez alguns imóveis que não se qualificam para isenção, porque no começo do vídeo eu falei, existem alguns imóveis que são qualificados para isenção. Até 440 mil, você vendeu e comprou dentro de 180 dias, ou dependendo do imóvel, se ele já é um pouco mais antigo. Se você não se qualifica para nenhuma dessas isenções, pode talvez valer a pena. Mas, novamente, é aquilo, o Brasil é um país de muita insegurança jurídica. Agora, quando que não é vantajoso? Ora, se o meu imóvel ele tem uma valorização pequena. O meu imóvel ele tem uma valorização pequena. Por quê? Ah, a valorização é pequena? Cara, para que eu vou pagar 4% agora? Sendo que eu não sei quanto vai estar na frente. Então, uma conta é o seguinte, eu vou pagar 4% agora, em vez de pagar 15% lá na frente. Mas esses 4% que eu vou pagar, quanto eles renderiam também se ficassem comigo? Outra coisa, se eu pretendo comprar e vender imóveis no curto prazo, eu não sei, por exemplo, se daqui a 15 anos eu vou estar morando nessa mesma casa. Então, eu não vou antecipar um valor agora para decidir isso, eu vou ter que ficar preso na minha casa, porque senão eu vou ter que pagar um valor muito maior de imposto. Então, se você pretende fazer uma venda no curto prazo, talvez ali nos próximos 3 anos, essa atualização, ela não vai gerar uma economia. Então, essa decisão, ela é um tanto quanto complexa, mas o fato é que a atualização do valor do imóvel ainda vai precisar de um pouco mais de regulamentação da Receita Federal. E tem um ponto que eu também estava me esquecendo, que é o seguinte, quando nós estamos falando de imóveis residenciais, existe uma legislação antiga que quando você vende o seu imóvel, está lá no programa do ganho de capital, o imposto de renda sobre o ganho de capital ele é reduzido 4% ao ano. Então, em 25 anos, você zera o imposto de renda sobre o ganho de capital. Em 15 anos, você tem uma redução aí de 60% praticamente do imposto de renda sobre o ganho de capital, no caso de imóveis residenciais. Então, para mim, não parece tanto sentido nessa legislação. Uma lei que vamos entender um pouco melhor como vai ficar, mas a princípio eu queria trazer essa análise para vocês, era uma análise importante para que vocês atualizem, porque eu faço vídeos para contadores, possivelmente muitos clientes vão procurar vocês para entender sobre essa nova legislação e se vale a pena. Então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe seu comentário aqui, lembrando que na Escola Contábil nós já estamos atualizando o curso do Imposto de Renda para o ano de 2025. E é isso, galera. Um grande abraço, fiquem com Deus e comenta aqui o que você achou dessa legislação.